Então vamos começar com as primeiras ordens, e acho que temos uma para um homem chamado Mike Huckabee. Alguém conhece Mike Huckabee? Sim, senhor. Ele vai ser um grande embaixador em Israel. Com isso, eles estão animados em tê-lo. Vá em frente. Sim, senhor. Então, Senado confirmou o governador Huckabee como seu próximo embaixador em Israel mais cedo hoje. Essa é a sua comissão como embaixador. E então também temos uma carta de transmissão para o presidente de Israel, solicitando que ele aceite as credenciais do governador Huckabee, ou desculpe, do embaixador Huckabee. Ele vai ser fantástico. Ele vai trazer o bacon para casa. O bacon, embora bacon não seja muito popular em Israel, é apenas o terceiro caminho deles. Eu esclarecer isso. Obrigado. Bem dito. Ok. Obrigado, senhor. Parabéns ao Mike Huckabee. O próximo, senhor, este é um grande. Como você consistentemente identificou, restaurar nossa dominância marítima como nação é muito importante. Desde a construção naval até ter uma marinha mercante, capaz de apoiar os esforços militares americanos, realmente em toda a linha. Restaurar a dominância marítima tem sido uma prioridade desta administração. Esta ordem executiva, que foi preparada principalmente pela equipe do seu Conselho de Segurança Nacional e pelo Conselheiro de Segurança Nacional, contém uma série de passos políticos muito significativos, todos voltados para restaurar a dominância marítima americana e garantir que tenhamos a capacidade de construção naval e a habilidade de competir globalmente, tanto militarmente quanto no espaço civil também. E isso pode ser bom para Michigan também, porque vamos gastar muito dinheiro em construção naval. Estamos muito atrasados. Costumávamos construir um navio por dia, e agora praticamente não fazemos um navio por ano, e temos a capacidade de fazê-lo. Então, vamos conversar com você sobre isso, certo, Matt? Vamos pensar sobre isso. Isso é natural. Ok. Construção naval. Esse é um bom. Ok, obrigado. Obrigado, senhor. A próxima ordem executiva se refere à aquisição de defesa. Nosso atual processo de aquisição de defesa tem sido criticado por muitas pessoas de ambos os lados do espectro político por ser muito lento. Muito lento para se adaptar a novas e mutáveis tecnologias, não entregando os tipos de armas e sistemas que nossos combatentes precisam para competir nos campos de batalha do futuro. Então, com esta ordem executiva, vamos modernizar a estrutura de aquisição que o Departamento de Defesa usa para permitir que se adapte mais rapidamente às circunstâncias em mudança ao redor do mundo. E também vamos iniciar uma revisão dos programas de aquisição existentes, para garantir que estamos obtendo valor pelo dinheiro, e para garantir que estamos obtendo os melhores sistemas possíveis no campo. E que atualmente são horríveis. Vou te dizer, são horríveis. Esse processo é ridículo. O que eles fazem? Eles conseguem o preço mais alto e nem mesmo equipamentos bonitos. E nós estamos mudando isso. Vamos mudar para o melhor. Então, isso é muito importante. Quero dizer olá para a Brooke. Sim, senhor. Bem, olhe para a Brooke. Ela reduziu o custo dos ovos em 87%. 87%, governador. Temos alguém que fez um ótimo trabalho no Departamento de Agricultura e Cristina, que talvez alguns deles tenham ouvido falar. Ela fez o trabalho, mas inacreditável como alguém que está cuidando do nosso país na fronteira, e com Tom Roman e toda a sua equipe de pessoas incríveis. Então, obrigado. Obrigado. Quem pensaria que ela é, feita para esse trabalho, né? Ela é feita para isso. Então, parabéns, acabei de te ver ali, Brooke. Obrigado. Você tem que trabalhar. Faremos isso mais tarde, por favor. Obrigado, senhor. Por último, no espaço de defesa. Um problema persistente que temos tido, em termos da questão de vendas de defesa estrangeira que não conseguimos fornecer, sistemas de
armas de uma maneira confiável e eficaz para nossos principais aliados. E um fator-chave disso são as ineficiências e inconsistências com o processo pelo qual aprovamos vendas militares estrangeiras. Então, esta ordem executiva vai direcionar seu Departamento de Defesa, Departamento de Estado, outros departamentos e agências relevantes, para reformular nosso sistema de vendas de defesa estrangeira, para garantir que possamos fornecer equipamentos, criando empregos americanos e, obviamente, fornecendo receita para os fabricantes de defesa americanos, mas fornecer equipamentos militares essenciais para nossos principais aliados, de uma maneira confiável e eficaz. Ok, isso é bom. Tudo muito importante. Ok, orçamento quase aprovado. E então, alguns nós entregamos ao Afeganistão de forma tão estúpida, o dia mais embaraçoso na história do nosso país. Eu acho. Mas, e ainda, nós temos as Forças Armadas, durante meu primeiro mandato reconstruídas, completamente, lindo. E então alguns foram entregues ao Afeganistão de forma tão estúpida. O dia mais embaraçoso na história do nosso país, eu acho. Mas temos que consertar um pouco, e é isso que vamos fazer. Vamos fazer um bom trabalho nisso também. Obrigado. Em seguida, senhor, temos uma série de ordens executivas e memorandos, todos relacionados à desregulamentação, que obviamente tem sido uma prioridade importante da sua administração. A primeira delas é uma ordem executiva. A administração Biden lançou o que você chamou de guerra contra chuveiros. Eles tinham certas regulamentações que basicamente mataram a pressão da água dos chuveiros e outros aparelhos de água. Você pode dizer: vá em frente. Quais outros aparelhos? Quero dizer, é tudo, senhor. Pias e vasos sanitários lava-louças, vasos sanitários, pias. Mas os chuveiros são um grande problema. Não há água. Você não recebe água. É ridículo. Então, com esta ordem executiva, nós vamos efetivamente reverter esse conjunto de regulamentações para garantir que os americanos tenham escolha no mercado consumidor. Se quiserem chuveiro de baixo fluxo, podem comprar um. Se eles quiserem um, eles não querem. Ninguém quer isso. Eles deveriam ter a capacidade de ter-os. Isso é verdade. Você compra uma casa nova, paga muito dinheiro e os desenvolvedores, você não tem permissão para fazer mais nada. Eles colocam restritores. Eles costumavam ter um restritor que você podia remover, mas agora eles soldam. E, você toma banho ou lava as mãos, o que quer que faça, incluindo lava-louças onde não sai água, mas você lava as mãos e, no meu caso, eu gosto de tomar um bom banho para cuidar do meu cabelo bonito. Tenho que ficar debaixo do chuveiro por 15 minutos até que fique molhado. Sai gota a gota. É ridículo. E o que você faz é acabar lavando as mãos 5 vezes mais. É isso. É a mesma água. E vamos abrir isso para que as pessoas possam viver. Esperamos que o Congresso aprove para que seja oficializado. Vamos tentar resolver todas essas coisas, incluindo canudos, pequenas coisas como canudos. Fizemos canudo há um mês, onde os canudos de papel estavam derretendo. Eles estavam se dissolvendo. Eles não estavam funcionando bem. E voltamos para os canudos de plástico. Vamos fazer o Congresso oficializar quase tudo o que fizemos aqui porque a maioria é questão de bom senso. Mas a água é horrível. Quando você entra em uma nova, sempre que você vê uma nova torneira, você sabe que vai ser longo. Vai ser uma longa lavagem das mãos. E então estamos mudando isso. É algo importante. Eu fiz isso na primeira administração. Biden entrou e, na primeira semana. Ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas alguém disse para ele fazer isso. Na primeira semana, ele colocou as restrições em todas as utilidades do banheiro. Mesmo em áreas que têm tanta água que não sabem o que fazer com ela. Você vê essas áreas o tempo todo com as inundações. Então, estamos fazendo isso e vamos conseguir todas as coisas que você viu. Acho que estabelecemos um recorde. Estamos chegando a quase 200. 500 emendas. Ninguém jamais fez tantas. Vamos conseguir que sejam aprovadas pelo Congresso para que sejam oficializadas. E estamos ansiosos para fazer isso. Muito importante. E o Congresso vai começar a trabalhar nisso assim que fecharmos o grande e belo acordo. O grande e belo acordo é importante. Os maiores cortes de impostos na história do nosso país, isso é importante.
Aqui. Ok, está tudo bem. É um 10. Você vai tomar bom banho. Nós avaliamos as assinaturas. Foi um 10. É por isso que eu te mostrei. Esta é outra ordem executiva relacionada à desregulamentação. Senhor, há muitas regulamentações nos livros que ou promovem o monopólio diretamente ou impedem novos participantes de mercado de entrar em um determinado mercado. O efeito líquido disso é muito negativo para os consumidores. Então, o que esta ordem executiva vai fazer é direcionar seus departamentos e agências a trabalharem com a FTC, com o Procurador-Geral, com o Departamento de Justiça, para garantir que as regulamentações que temos nos livros não funcionem como barreiras anticompetitivas para novos participantes de mercado. O efeito líquido de tudo isso será, esperançosamente, forças de mercado que beneficiem os consumidores e americanos comuns, em vez de negócios monopólicos. Eu disse ontem, ele foi um grande estudante em Harvard. Antes de tudo piorar, ficou ruim agora. Eles estão ensinando seus alunos matemática. Você acredita nisso? Então, o que isso significa? Eles estão permitindo que pessoas que não conseguem somar 2 e 2 entrem. O que acontece em Harvard? Eu fui para a faculdade de Direito lá, senhor, e era bem liberal quando eu estava lá, mas foi para o extremo nos últimos anos. Eu não sei se você leu. Eles estão ensinando matemática básica em Harvard. Como foram aceitos se não tem matemática? E estamos segurando 8 bilhões de dólares. Podemos acreditar nisso? Damos a Harvard 8 bilhões de dólares e estamos segurando Columbia. Estamos segurando muitas das escolas porque são VOC e prejudicaram muitas pessoas. Ok. Obrigado. Obrigado, senhor. Ok. Há um grande número de regulamentações em vigor. Estas são regulamentações que estão atualmente em efeito, que acreditamos violar flagrantemente a lei, violar flagrantemente o precedente da Suprema Corte, que de outra forma são simplesmente flagrantemente legais. Então, o que este memorando presidencial faz, basicamente é direcionar os chefes dos seus departamentos e agência a seguir a lei e a cessar a aplicação de regulamentações que são flagrantemente legais ou inconstitucionais. Isso é algo importante. Realmente é algo muito importante. É realmente muito importante que consigamos registrar isso Senhor. no Congresso. Muito importante. A longo prazo, certo? Sim, senhor. Este é o último dos nossos de desregulamentação para o dia. Este é o orçamento regulatório baseado em zero. A ideia aqui é que, com o tempo, as regulamentações se acumulam nos registros e no registro federal, e as pessoas não estão fazendo uma análise detalhada do que está nos registros, e limpando-os à medida que os tempos mudam ou que as regulamentações se tornam obsoletas ou ineficazes. O que esta ordem executiva vai exigir é que cada um dos seus departamentos e agências analise continuamente todas as regulamentações que realmente tem nos registros e encerre aquelas que não servem mais a um propósito, ou que os departamentos e agências não conseguem identificar uma razão específica para mantê-las ativas. Batei. Batei. Obrigado, senhor. Senhor, o senhor tomou medidas contra vários escritórios de advocacia que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos na instrumentalização do governo ou em ações de guerra jurídica. Um desses escritórios de advocacia é o Sussman Godfrey. Semelhante ao que fizemos anteriormente com outros escritórios de advocacia, esta é uma ordem executiva que toma certas medidas contra o Sussman Godfrey para garantir que eles não possam acessar recursos do governo, prédios do governo, examinando certos aspectos de suas práticas como escritório de advocacia, dado suas atividades anteriores. E assinamos com muitos escritórios de advocacia, aqueles que nós achamos que eram inadequados. E todos eles concordaram em pagar 100
Vamos ver $1 milhão. Ou eles jogaram que eles foram por alguns números bem grandes. Eu acho que temos um total. Qual é o total agora? Steve? Chegando perto de, provavelmente, 700 milhões agora, eu acho. Temos múltiplo em 100 milhões, 125 milhões. Os números somam. Vamos chegar perto de 1 bilhão em breve. 40 milhões. 40 milhões de dólares. Milhões de dólares por hora. Mas eles não admitem culpa. Lembre-se disso. Eles não admitem culpa, e temos mais 5 para ir, 5 deles. E este aqui é. Estamos apenas começando um processo com este, certo? Sim, senhor. Tudo bem, porque houve algumas coisas graves com esses escritórios de advocacia. E este escritório está muito envolvido na má conduta eleitoral. Eles não estavam todos envolvidos na má conduta eleitoral? Eu acho que todos estavam envolvidos. Sim. De qualquer forma, então eles foram de 40 milhões de dólares para 125 milhões de dólares, e a maioria deles está em cerca de 100 milhões de dólares, certo? Tudo bem, então. Obrigado. Obrigado, senhor. O próximo memorando presidencial que temos para você está relacionado a Miles Taylor. Você deve se lembrar que Miles Taylor serviu no Departamento de Segurança Interna durante sua administração anterior. Em sua função no Departamento de Segurança Interna, ele vazou informações confidenciais e escreveu um livro sob o pseudônimo Anonymous, fazendo alegações absurdas tanto sobre sua administração quanto sobre outros nela. O que este memorando presidencial vai fazer, primeiro, é retirar qualquer autorização ativa que ele tenha, à luz de suas atividades passadas envolvendo informações confidenciais. Também vai ordenar ao Departamento de Justiça que investigue suas atividades para ver o que mais pode surgir nesse contexto, dado seu comportamento flagrante durante sua administração anterior. E eu não fazia ideia de quem era esse cara. Eu não fazia ideia. Eu ouvia na CNN ou em uma dessas, acho que é na CNN, muito. Ele aparecia o tempo todo, dizendo que o presidente isso, eu não fazia ideia. É como, você sabe, neste escritório você tem muitas pessoas jovens, e elas estão aqui. Eu o via por 2 minutos, e eu presumia que ele estava no escritório, mas eu mal me lembro dele. Era alguém que saiu e escreveu um livro, e disse todo tipo de coisas terríveis que eram todas mentiras. E era como se ele fosse este cavaleiro ou aquele cavaleiro. Como se eu lidasse com ele o tempo todo. Eu não fazia ideia de quem era esse cara. Eu disse, quem diabos é Miles Taylor? E ele ganhava vida indo na CNN falando sobre o presidente. E acho que o que ele fez, ele escreveu um livro anônimo, disse todo tipo de mentiras e coisas ruins. E eu acho que é como um traidor, é como espionagem. Ele entra no escritório, ele deveria estar sentado aqui. Muitas pessoas, você sabe, eu estarei aqui e haverá 20 pessoas em pé na sala, haverá, muitas vezes, jovens no escritório. Eu presumo que ele era pelo menos um deles. Mas eu não sabia nada sobre ele. Ele escreveu um livro, anônimo, e eu sempre achei que era terrível. E agora temos a chance de descobrir se era terrível ou não. Mas foi uma obra de ficção. Recebeu muita publicidade, conseguiu um bom emprego na CNN ou em uma delas. E eu acho que temos que fazer algo a respeito. Você não pode deixar isso acontecer. Se isso acontecer com outros presidentes, eles não seria sustentável para outros presidentes. Eu pareço ser capaz de sustentar. Mas se isso acontecesse com outros presidentes, quero dizer, é simplesmente injusto. E se fosse um presidente democrata, eu diria que é uma coisa terrível. Uma coisa dessas pode acontecer. Isso é uma coisa terrível. E é hora de descobrir se alguém pode fazer isso ou não. Eles podem escrever um livro sobre reuniões muito confidenciais, você sabe, porque eles acontecem de ser uma das muitas pessoas em uma sala, e eles saem e escrevem um livro, e pior do que isso, chamá-lo de anônimo como se fosse algo importante. E todo mundo está dizendo, quem é? Quem é? Quem é? Então, foi descoberto quem ele era, muito tempo depois, e ele ganhou muita publicidade com isso.
Ele é como um promotor. Mas vamos descobrir se alguém tem permissão para fazer isso. Acho que é um caso muito importante e acho que ele é culpado de traição se você quer saber a verdade. Mas vamos descobrir. E eu suponho que estamos recomendando isso ao Departamento de Justiça. Sim, senhor. Bom. Cara terrível. Da mesma forma, senhor Christopher Krebs, o ex-chefe da CISA. Este é um homem que usou sua posição como arma contra a liberdade de expressão do contexto das eleições e do contexto da Covid-19. Este é outro. É um memorando presidencial semelhante ao que você acabou de assinar. Ele aborda seu acesso ao governo, as autorizações existentes que ele possa ter, e ainda instrui seu Departamento de Justiça, outros aspectos do seu governo, a investigar alguns dos atos malignos em que ele participou, enquanto ainda era chefe da CISA. Este é outro. Não sei se o conheci. Tenho certeza de que o conheci, mas eu não o conhecia. E ele apareceu logo após a eleição, que foi uma eleição fraudada. Uma eleição muito fraudada. Nós nos saímos fenomenalmente bem naquela eleição. Veja o que aconteceu com o nosso país por causa disso. Fronteiras abertas, milhões de pessoas entrando em nosso país. Rússia e Ucrânia que nunca teriam acontecido. 7 de outubro, nunca teria acontecido. Afeganistão, a maneira como eles se retiraram, 13 mortos, mas na verdade, tantos foram mortos. Quero dizer, tantos mortos além dos 13 soldados. Centenas de pessoas mortas e talvez... Eu não sei, nunca mencionado, mas eu mencionei 42 ou 43 pessoas tão gravemente feridas, as pernas, os braços arrancados, o rosto e... Foi tudo por causa de um grupo incompetente de pessoas que nos precederam, e isso nunca teria acontecido. E esse cara Krebs estava dizendo, a eleição foi ótima. Foi ótima. Bem, foi provado que não só não foi ótima, quando você olha para todos esses advogados e escritórios de advocacia que estão assinando, nos dando centenas de milhões de dólares. Foi provado de tantas maneiras diferentes e de tantas formas diferentes, desde as legislaturas não aprovando até os 51 agentes de inteligência que trabalharam de todas as diferentes operações fraudulentas. Foi uma eleição muito corrupta. Eles usaram a Covid para trapacear. E vamos descobrir sobre esse cara também, porque esse cara é esperto. Ele diz, nós temos esta é a eleição mais segura na história do nosso país. Não, isso foi um desastre e, francamente, deveríamos voltar às cédulas de papel. Votação no mesmo dia, identificação do eleitor e mais uma coisa. Um voto. Você deveria receber um pequeno certificado que diz que você é um cidadão do nosso país. Você recebe um pedaço de papel de cidadão que diz que você é um cidadão antes de poder votar. Mas você quer identificação do eleitor e quer cédulas de papel e realmente quer votação no mesmo dia. Se você não tiver votação no mesmo dia, eles decidem mudar o ar-condicionado. Estamos consertando o ar-condicionado. Vamos mover todas essas caixas. Vamos trazê-las de volta em alguns dias. E então eles não trazem de volta essas caixas. Vamos ter eleições seguras. Temos que ter fronteiras. Idealmente, temos que ter uma imprensa livre, o que não temos. Não temos uma imprensa livre. Temos uma imprensa muito desonesta. Isso é uma honra. Vamos descobrir se ele estava certo ou não. Esta foi uma eleição vergonhosa e esse cara ficou de braços cruzados dizendo, bem, eu sou um membro. Como se ele fosse um republicano ou algo assim. E bem, quase desde o início. E ele tentou argumentar que esta eleição foi uma eleição segura. Acho que ele disse, esta é a eleição mais segura que já tivemos. E ainda assim, todos os dias você lê nos jornais sobre mais e mais fraudes que são descobertas. Ele é fraude, ele é uma desgraça. Então vamos descobrir se foi ou não uma eleição segura. E se não foi, ele tem um preço alto a pagar. E ele é um cara mau. Tem outro. Não faço ideia de quem ele é.
Krebs. Não sei quem ele é. Tenho certeza que ele estava na sala em algum momento, assim como todos vocês estão na sala, mas não sei quem ele era. Então, obrigado. Esses dois últimos são importantes para o país. Obrigado, senhor. Por último, temos apenas 3 proclamações. Esse é o tipo de coisa que a maioria dos presidentes usam um autópen. Você obviamente não gosta muito de usar o autópen, se é que usa. A primeira delas é o Dia Nacional de Reconhecimento dos Ex-Prisioneiros de Guerra. Esta é uma que você fez em cada um. Acredito que em cada um dos anos anteriores, dos anos da sua administração anterior, reconhece ex-prisioneiros de guerra. De forma mais geral, esta proclamação é escrita para reconhecer os grandes passos que você deu tanto nesta administração quanto na sua administração anterior em nome dos veteranos sem teto. Outros que sofreram dessa forma, basicamente afirmando que é uma prioridade da sua administração garantir que os veteranos e veteranos sem teto sejam devidamente cuidados. Bom, e sabe de uma coisa? Eles deveriam descobrir quem estava usando aquele autópen. Porque quem quer que fosse, ele ou ela, era como presidente dos Estados Unidos. E eu sou contra autópens. Eu acho que autópens não são uma coisa boa. Especialmente quando você está falando sobre documentos como os que estamos assinando hoje. Se ele não pode assinar, então ele não pode ser presidente. É bem simples. Vamos ver se ele pode assinar. Eu acho que isso deveria ser testado. Eu realmente acho que isso deveria ser testado. Só mais um. E você pode pensar sobre isso porque como pode um homem que... Ele realmente sabia disso quando eles divulgaram informações falsas no Conselho? Quero dizer, todo o comitê não selecionado de lunáticos políticos, eles destruíram todas as informações. Você não consegue obter nenhuma informação. Eles passaram tipo 1 ano e meio, quase 2 anos, gritando e delirando. Democratas mais 2 piores que democratas. Você tinha Cheney, Liz Cheney e o chorão Adam Kissinger. Chorão Adam. Toda vez que eu olhava para ele, ele estava chorando. O cara era um chorão. Mas, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Então vamos descobrir muita coisa. Vamos descobrir muita coisa. Últimos 3, 4 foram muito. Eles foram muito interessantes. Vamos ver o que acontece. Claro. Mas eu não acho que um presidente deva ter permissão para usar um autópen quando está assinando uma legislação muito. Você sabe, importante. Eu acho que um presidente deve assinar, não usar um autópen. E vamos descobrir se ele sabia ou não o que estava fazendo. Tenho certeza de que neste ponto ele dirá, eu assinei. Eles dirão a ele o que dizer. Mas dar indultos a pessoas que destruíram todas as informações. Se você destruiu informações em um caso civil, apenas um caso civil, não um caso criminal, um caso civil, eles te colocam na prisão por isso. E descobriram que Pelosi era responsável pela segurança do Capitólio, pois ela sabia tudo sobre isso e admitiu sua culpa para sua filha, que é uma pessoa de documentários de filmes. Tenho certeza a filha dela não está feliz com isso. Tenho certeza Nancy louca não está feliz. Mas descobrimos as coisas e buscamos a informação. Então, destruímos essas informações. Se eu não tivesse destruído, eu não estaria sentado aqui agora. Eu te garanto isso. Eu estaria sentado em outro lugar. Então acho que é algo que deveríamos realmente examinar porque é muito importante todo o conceito de um autópen. Porque quem quer que esteja, você sabe, autópens são operados por alguém. Quem quer que tenha operado o autópen era o presidente dos Estados Unidos. E eu estaria disposto a apostar que Biden não sabia. Ou, provavelmente não sabia nada sobre isso. Muito perigoso, muito perigoso. Você vai verificar isso, certo? Sim, senhor. Estamos trabalhando nisso agora mesmo, senhor. Esta é apenas outra proclamação, senhor, declarando a Semana Nacional dos Direitos das Vítimas de Crime. Você obviamente fez disso uma prioridade principal da sua administração, rastrear e às vezes deportar criminosos que cometeram violência nas nossas ruas, que vitimaram tantas pessoas. Esta é uma proclamação anual que, esperamos que faça os americanos se lembrarem de que quando crimes ocorrem, há vítimas reais, há pessoas reais que são afetadas. E há pessoas que sofrem como resultado.
Ok, é muito importante. Obrigado. Eu só quero acrescentar, estamos trabalhando muito duro com os democratas, o governador, com Matt Hall, com muita gente de transporte, chão e todas as pessoas, tentando manter a base aérea de Selfridge aberta, forte, próspera, e acho que vamos ser bem-sucedidos, governador. Acho que seremos muito bem-sucedidos. Recebemos um bom feedback de Pat Exit do Departamento de Defesa. E eles estão falando sobre F-16S, estão falando sobre F-35S, você sabe, etc., que vamos. É uma ótima propriedade, é uma ótima localização e é um ótimo estado. Então, acho que vamos voltar com uma resposta muito boa. Também estamos trabalhando em um certo peixe que tomou conta de um belo lago chamado Michigan, certo? Sim. E esse é complicado. Mesmo. Esse complicado é muito. Você quer falar sobre peixe? Claro, senhor presidente. Sim, quero agradecer por se importar tanto com Michigan. Estamos trabalhando há muito tempo. Não conseguimos que Joe Biden fizesse nada sobre nenhum desses problemas, especialmente a base aérea de Selfridge. Será crucial para a economia de Michigan e nossa segurança. Quando você puder nos entregar outra missão lá. Mais sobre a carpa asiática, você sabe, por anos, quando Obama estava lá, nunca conseguimos que alguém fizesse algo sobre essa espécie invasora que vai destruir nossos grandes lagos. Você sabe como a pesca recreativa, e muito disso é importante para o nosso estado. Por causa do seu trabalho, estamos esperançosos de que conseguiremos uma solução lá e construiremos dessa barreira para proteger nossos grandes lagos. Obrigado, senhor presidente. E eles são peixes muito poderosos. Eu os vejo. Eles pulam nos pescadores. Eu nunca vi nada igual. E isso já entrou em algum dos outros lagos? Por que você pensaria que seria bem fácil, já que eles estão todos conectados? Ei, Brock. Sim. É por isso que estamos trabalhando tão duro para garantir que trabalhamos com o corpo de engenheiros do Exército e erguemos uma barreira para que a carpa asiática não consiga entrar no Lago Michigan. Isso devastaria o ecossistema, a economia, o turismo. Exato. E são 20% das águas doces do mundo nos grandes lagos, senhor presidente. Por isso é tão importante que, como nação, protejamos as águas intocadas. Claro. Sim. E você sabe, eu suponho que os lagos, eles estão todos interconectados, certo? Sim. Então, em algum momento, eles estarão em outros lagos. E vamos trabalhar duro nisso. Conversei com o corpo de engenheiros do Exército e eles têm um método. É um método bastante horrível, mas é um método. E acho que eles sabem o que fazer. Então vamos trabalhar nisso com muito afinco. Obrigado, governador. Muito obrigado. Meio que uma coisa bipartidária. Sim, quando você chegar ao ponto. Sim, é uma coisa muito cara. Custa muito. Eu olhei os números e disse, bem, mas temos que salvar o Lago Michigan porque esses peixes, eles comem tudo no caminho, incluindo os outros peixes. Sim, eles comem tudo. As pessoas estão em perigo por causa dos peixes. De alguma forma, Acho que eles vão comer todos os peixes. Não poderemos pescar, e isso é um grande problema. No Lago Michigan há muita pesca, recreação. Sim, então vai ser um problema lá. Você está certo, é bipartidário, mas você está tomando medidas sobre essas questões. Não conseguimos que Biden fizesse isso. Isso foi adiado por, 15 anos em que estávamos tentando fazer. Começamos sob Obama quando estávamos tentando fazer isso. Ele não faria nada, então agradecemos por você agir, senhor. bem, eu faria. E o governador, para ser justo, me ligou sobre isso. Eu tinha visto. E ela me ligou. E John James me ligou. E falamos com seu escritório. E você sabe, eu quero registrar isso. É realmente bipartidário, É ótimo ver isso. Na verdade, é ótimo ver isso. E isso inclui Selfridge também. E vamos fazer isso e vamos. Todos nós estaremos lá juntos para cortar a fita, certo? Isso é bom. Obrigado. Obrigado. Estou feliz por mencionar isso. Estou feliz que você mencionou isso, né? Agradeço. E eu sei que vocês dois se dão muito bem, certo? Sim. Olá, sim. Cerca de 70% do tempo. 70%. Sim, eu acho que sim.
Certo? Bom, vamos ter uma grande, algo para comemorar em breve. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Gretchen. Ok, você tem alguma pergunta? Senhor presidente, em que pé está o acordo do TikTok 1, dado o que vimos? Você sabe. Bem, está avançando, mas obviamente eu diria que agora a China não está exatamente entusiasmada em assiná-lo. Temos um acordo com algumas pessoas boas, empresas ricas, que fariam um ótimo trabalho com isso. Mas, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer com a China. Então, mas não. Acabou. Não acabou. Estou com você. Não está na mesa. Você fala. Eu acho que a China vai querer fazer isso. Falou com ele. Senhor presidente, pode explicar o objetivo final com a China? Você está esperando o presidente Xi piscar? Como você acha que tudo vai ser resolvido? Olha, por anos fomos explorados e aproveitados pela China e outros, para ser justo, mas pela China, esse é o grande. É apenas uma dessas coisas. Você sabe, estamos ganhando $2 bilhões por dia agora. Este país, $2 bilhões por dia com tarifas. E eles estavam ganhando $2 bilhões por dia. Vamos ganhar mais agora quando você ver o que aconteceu hoje. Eu não sei se ainda está lá. Você sabe, eu olhei atrás, mas, subimos. Quase 3.000 pontos. Ninguém nunca viu um dia assim. Acho que é um recorde, não é, pessoal? É um recorde? É um grande dia. Quem teria pensado que teríamos um recorde assim? Depois de assistir, mas, por quê? Os gênios do mundo. Eles entendem. Nosso país é muito forte. Fomos deixados com um país muito enfraquecido, tanto economicamente quanto financeiramente, por causa de todas as tarifas e de todas as outras empresas apenas nos avaliando e nos explorando. E também na fronteira onde 21 milhões de pessoas foram autorizadas a entrar. Muitas dessas pessoas eram criminosas. Mas as pessoas que fazem isso para viver, algumas delas são muito inteligentes, algumas delas não são inteligentes de jeito nenhum. Mas esses caras são muito inteligentes e meu grupo é muito inteligente. Todo o meu grupo é inteligente. E vocês têm feito um trabalho incrível na fronteira. Eu li outro dia que com 9 pessoas e centenas de milhares, 2 anos atrás com Biden, e nós tínhamos 9, reduzimos para 9 e todos foram autorizados a entrar por razões médicas. Eles estavam em péssimo estado. Nós os deixamos entrar por motivos médicos, certo? Então vocês têm sido incríveis. Mas isso é uma grande coisa. Eu acho que é um dos maiores. Problemas que eu nunca vi nada igual. Fronteiras abertas. O mundo inteiro foi esvaziado. Prisões de todo o mundo. Do Congo na África. Da África à Ásia. Muito na América do Sul. Mas não foi só na América do Sul. Prisões esvaziadas. E eu disse isso lá fora com os motoristas antes. Mas, El Salvador tem sido incrível o trabalho que o presidente tem feito. Ele está vindo me ver na próxima semana e estamos ansiosos por isso. Mas isso realmente tem sido incrível. Sim. Senhor presidente, a UE também anunciou aumentos nas tarifas hoje, Por que não tratar? Mal para eles. Isso é um mau momento. Por que não tratar? Já não implementaram, só ameaçaram. Mas eles escolheram uma data posterior que nossa expectativa vai ser mais tarde ainda. Ok. Bom, estou feliz que seguraram. Você ofereceria falar com ele? Posso te fazer outra pergunta? Você disse. Se essa era a estratégia o tempo todo, para trazê-los à mesa, por que você instruiu ou aconselhou, ou talvez eles tenham feito por conta própria, alguns dos seus principais assessores para dizer que isso não é uma negociação, para manter a posição, que eles iam manter a posição, que você não ia mudar de ideia? Bem, muitas vezes não é uma negociação até que seja, e isso acontece. Você sabe, eu disse lá fora que você precisa ter flexibilidade para fazer direito e é isso que temos. Trouxemos todos para a mesa. E pode não ser uma negociação, pode não durar. Quero dizer, você sabe, podem ser feitas exigências que, eu acho que não são justas para nós. Olha, fomos enganados por todos, essencialmente. Por todos durante 35 anos. Isso não é apenas uma coisa nova. E Roger Pence, que acabou de sair, ele é um grande cavalheiro, na verdade um grande homem. E ele disse que nenhum outro presidente teria tido a coragem de fazer isso. Acredito que é verdade. Eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Eles deveriam ter feito. Eu comecei com
A China. Eu arrecadei centenas de bilhões de dólares em tarifas e impostos da China no meu primeiro mandato e tivemos a maior economia. Estávamos com 88% de alta no mercado de ações. Isso foi o maior de todos na história do nosso país. Mas tinha que ser feito. Algo que tinha que ser feito. China recentemente. Senhor presidente, por favor, muito obrigado. Com quais países você vai negociar primeiro? Você tem algum critério? Por quê? Por exemplo, Brasil e Reino Unido. Não tem déficits com os Estados Unidos. Tem superávit. Não tem superávit. Tem déficits com os Estados Unidos. Qual é o critério? E também, você consideraria falar ou se encontrar com Xi Jinping? Oh, claro, eu me encontraria com ele. É um amigo meu. Ele é. E eu gosto dele, presidente Xi. Eu gosto dele, eu o respeito. Mas eles não têm tratado o país corretamente. Eu me encontraria com ele. Sobre os outros países, temos o Japão aqui, e a Coreia do Sul aqui, e outros estão aqui, e estamos tentando vê-los. Pelo que eu vi, é muito mais do que 75. Eu disse 75 ou mais, tantos. É que todo mundo quer fazer um acordo. Na verdade, você sabe, queremos fazer o que é certo para o nosso país. Também queremos fazer o que é certo para o mundo. O mundo é importante. Quero dizer, você sabe, é o mundo, certo? E acho que vamos deixar muitas pessoas muito felizes. E eu acho que investir nos Estados Unidos da América será o maior investimento que alguém já fez. Senhor presidente, ainda podemos esperar. Ver as tarifas setoriais dos produtos farmacêuticos, isso é algo que você ainda está considerando seguir em frente? Sim, bem, eu estarei porque queremos que eles voltem. Você sabe, percebemos, durante a Covid que não fabricamos nossos medicamentos e nossos produtos farmacêuticos neste país. Então eu percebi isso. E foi uma grande realização. Tivemos que ir à China para conseguir medicamentos. Tivemos que ir a outros lugares. Nem vou mencionar os nomes, mas tivemos que ir a outros lugares. Nós não fabricamos. E isso é porque deixamos eles saírem. E agora, se eles quiserem voltar, vamos colocar tarifas nas empresas farmacêuticas e todos vão querer voltar. Eles vão voltar. Eu não vou pagar dinheiro a eles como pedem no acordo de chip. Aquele acordo dos chips foi horrível. Eles dão bilhões de dólares para as empresas de chips. Tudo que eles têm é dinheiro. Eles têm tanto dinheiro. Dão bilhões de dólares e eles vão apenas ficar com o dinheiro. Eles não vão gastar. E a única coisa que vai trazê-los de volta é você dizer: temos uma barreira. Você tem que pagar 50% ou 100% ou 200%. E se eles tiverem que pagar isso, vão dizer: não vamos pagar isso. Vamos construir aqui. E foi isso que aconteceu. Temos a maior e mais prestigiada empresa de chips do mundo gastando de 200 a 300 bilhões. Pense nisso. Bilhões de dólares para construir essencialmente uma planta massiva que será uma das maiores plantas do mundo. E vamos conseguir isso muito rapidamente. Vamos fornecer a eles energia. Vamos fornecer a eletricidade que eles precisam e a energia que eles precisam. E será aprovado por Lee Zeldin, um profissional total. E será aprovado rapidamente e eles obterão zoneamento rapidamente. Eles terão tudo concluído em questão de meses. Senhor presidente, você está na Fox News. Obrigado, senhor. Você conseguiu um valor recorde de investimentos do setor privado, certo? Desde sua eleição, 7 trilhões de dólares. Você falou sobre a importância de tudo isso. Você pode falar sobre como esses investimentos terão um impacto positivo nas famílias que sentiram que o anterior, sim, economia, os deixou para trás e porque suas ordens executivas sobre carvão ontem são tão importantes, dado o montante de manufatura que você está trazendo de volta? Bom, obrigado. Qual é o correto? Temos, eu diria, mais de 7 trilhões de dólares agora, certo? De investimento chegando. A Apple está entrando com 500 bilhões de dólares sozinha. Temos outras empresas chegando com números massivos. Temos empresas de automóveis que estão chegando. Não, nunca vimos nada parecido. Talvez nos anos 1940 ou 50 ou algo assim, mas nunca vimos nada parecido. Eles tiveram 3 fábricas canceladas no México. Não que queiramos prejudicar o México, mas estamos por nós. E esse é o meu trabalho.
Não é para cuidar de outros países, mas eu quero ajudar outros países tanto quanto eu puder, mas temos que cuidar dos Estados Unidos primeiro e é sobre os Estados Unidos em primeiro lugar. Então temos muitas empresas chegando que nunca teriam vindo se não tivéssemos vencido a eleição e depois colocado as tarifas. E elas estão vindo porque, quando constroem nos Estados Unidos, não há tarifas. Você não precisa pagar nenhuma tarifa. Então, em vez de pagar 30%, 40%, 50% ou 25%, mas poderia ser muito mais alto em algumas das indústrias. Então, temos siderúrgicas agora que estão em alta. A indústria do aço estava acabada. Se eu não tivesse colocado as tarifas sobre o aço, porque a China estava despejando quantidades massivas de aço no meu primeiro mandato e eu coloquei tarifas e salvei a indústria do aço, mas agora ela vai prosperar, talvez como nunca antes. Quero dizer, se você voltar ao US Steel de 90 anos atrás, é incrível. Foi a empresa número 1 no mundo por muito tempo. É por isso que não queremos vê-la ir para o Japão. E nós amamos o Japão. Mas você sabe, a US Steel é uma empresa muito especial. Não queremos que ela vá para o Japão ou qualquer outro lugar. Então estamos trabalhando com eles. Você sabe, eu não sei se eles precisam de dinheiro agora. Vou ser honesto com você. Eles encontraram ouro. Eles encontraram ouro porque, se você olhar, eles têm tantos pedidos de aço agora. É incrível. O que está acontecendo em nosso país é incrível com relação às fábricas. Então, nós perdemos 90 mil fábricas e indústrias desde o início do NAFTA, o pior acordo comercial já feito na história deste mundo, mas certamente na história do comércio. Nunca houve um acordo comercial pior. Conseguimos cancelar isso. Tivemos que obter aprovação do Congresso. Foi uma maldição. Porque você tinha que ir ao Congresso para encerrá-lo. Você não podia encerrar, porque era um mau acordo. E havia pessoas no Congresso que não queriam fazer isso porque tinham, outros motivos. Talvez motivos ruins, que, na maioria, não estão mais lá, essas pessoas. Mas é incrível o que está acontecendo. Agradeço essa pergunta porque é incrível. Eu não acho que já vimos algo assim. Isso. 7 trilhões de dólares e é muito mais do que isso porque são lugares conhecidos. 7 trilhões de dólares é algo inédito. Nunca olhei os números do Biden, mas você poderia passar um ano inteiro e era pouco. As pessoas todo mundo estava saindo. Eles não estavam vindo para cá, eles estavam saindo. E isso significa que os empregos estão saindo. E então, não estamos brincando. Vamos tornar este país maior do que nunca. Obrigado por essa pergunta, senhor presidente. Senhor presidente, já que ele deu sua opinião. Posso pegar isso? Sim. Ok. Obrigado. Nos últimos dias, ouvimos desta administração, sem pausa. Essa ideia de fazer uma pausa surgiu apenas esta manhã? Você pode nos dizer exatamente o que foi considerado por você e seus conselheiros? Por um período de tempo, eu não diria esta manhã. Nos últimos dias eu estive pensando sobre isso. Estive lidando com Scott, com Howard, com algumas outras pessoas que são muito profissionais. E acho que provavelmente se concretizou no início desta manhã. Bem cedo esta manhã, apenas escrevi. Nós não tivemos o uso de não tivemos acesso a advogados ou qualquer coisa. Nós apenas escrevemos. Escrevemos do coração, certo? Foi escrito do coração. E eu acho que foi bem escrito também, mas foi escrito do coração. Foi escrito como algo que eu acho que foi muito positivo para o mundo e para nós. E nós não queremos prejudicar países que não precisam ser prejudicados, e todos eles querem negociar. O único problema é, você sabe, você só pode fazer tantos de uma vez. Queremos fazer isso da maneira certa, queremos acertar, queremos cuidar deles, mas temos que cuidar do nosso país, então. Mas isso foi algo que certamente temos discutido por um tempo, e decidimos puxar o gatilho. E fizemos isso hoje. Ok. E estamos felizes com isso. Eu não sabia que teria esse tipo de impacto, mas acho que tivemos o maior aumento na história do mercado de ações. Isso é muito bom. Isso é bem. Você quase, se continuar assim, vai voltar a ser como era 4 semanas atrás. Mas era um mercado doente 4 semanas atrás. Esse comércio estava doente. Era apenas uma questão de tempo. Eu não culpo as tarifas. Acho que as tarifas apenas ampliaram o que estava acontecendo.
Estava doente. Biden permitiu que essas pessoas saíssem impunes. Biden permitiu que a China nos explorasse. Tínhamos um déficit de $1 trilhão com a China. Então, isso seria apenas uma questão de tempo. Acho que as tarifas trouxeram isso à tona mais rápido e ampliaram o problema. Mas acho que esse era um problema que existia muito além das tarifas. Este era um problema sistêmico e vamos resolver esse problema. E talvez, em grande parte, já tenhamos, porque o revelamos. E o revelamos de forma muito forte. Sim, senhor, por favor, diga. Obrigado, senhor presidente. Então, parece que a China cometeu alguns erros sérios aqui nessas negociações. E o secretário Besson disse anteriormente que você pode tê-los provocado a uma posição difícil aqui. Estou me perguntando, você está de certa forma montando uma coalizão contra a China em termos de comércio aqui? Não. China. Veja, eles são muito capazes. E eu não culpo a China pelo que aconteceu. Eu culpo as pessoas sentadas bem nesta mesa, bem atrás desta mesa ou de outra mesa. Você tem sua escolha de 7. Eu acabei escolhendo a resoluta. Mas eu culpo as pessoas sentadas nesta cadeira, atrás desta mesa, por serem estúpidas, incompetentes, ou por não terem coragem. Isso deveria ter sido feito anos atrás. Isso deveria ter sido feito antes de Obama, para ser justo. Não só Biden, Obama. Isso deveria ter sido feito muitos anos atrás. Isso começou com a Organização Mundial do Comércio, que era controlada pela China. Era controlada e financiada pela China. Eles nem precisavam fazer coisas. Eles os consideravam uma nação subdesenvolvida. Eles disseram que eram uma nação em desenvolvimento. Somos uma nação em desenvolvimento. Veja nossas cidades interiores. Veja o que aconteceu. Acho que estamos começando do zero a, certo? Então, nós também somos uma nação em desenvolvimento. Não. Eu sei que muitas pessoas são criticadas por dizer isso, mas eu culpo mais as pessoas sentadas nesta mesa do que culpo a China. Se a China pode se safar com o que eles fizeram, tirando centenas de bilhões e trilhões de dólares diretamente do nosso bolso, porque nosso pessoal aqui era estúpido. Eles eram pessoas estúpidas, talvez corruptos, eu não sei. Eu não sei como você pode ser tão estúpido. Como você se torna presidente e é estúpido. Mas certamente não eram corajosos e permitiram que isso acontecesse. E com o Japão e com muitos outros países que se aproveitaram de nós, e nós tínhamos déficits com quase todos os países. Eu costumava ler essas coisas. A primeira vez que as lia, eu realmente lia os acordos e dizia, como alguém pode concordar com essas coisas? Então, certamente, eles foram duros, e foram difíceis e foram inteligentes. E você pode culpá-los, mas eu realmente culpo as pessoas que permitiram que eles fizessem isso porque... Você sabe, se você pudesse ler o primeiro ano e pudesse ler esses acordos, você diria, esses são acordos terríveis. Eu costumava realmente dizer, quem permitiria que acordos como esses fossem feitos para o nosso país? E talvez sejam pessoas que não se importavam, talvez sejam pessoas que não eram corajosas, talvez sejam pessoas que eram corruptas. Eu não sei. Mas eu culpo essas pessoas mais do que culpo qualquer outra. Senhor presidente. Senhor presidente, você foi muito específico em dizer que gostaria que a UE comprasse energia dos Estados Unidos. Há algo específico que você gostaria que a China fizesse? Bem, eu vou. Você vai ouvir sobre isso? Sim, há muitas coisas que eu gostaria que a China fizesse. Há alguns exemplos. Há muitas coisas que eu quero que a China faça e eu vou dizer à China o que é. Não, a você. Eu vou dizer à China. Senhor presidente, sobre o Irã, você disse outro dia que, se eles não concordarem com um acordo nuclear, seria muito perigoso para eles. Sim, o que especificamente? Não podem ter arma nuclear. Você quis dizer ação militar. Se eles não concordarem? Se necessário, absolutamente. Sim, isso é tranquilo. Você quer algo neste fim de semana ou vê isso como o início de um processo e... Cronograma de início? Temos tempo, mas não muito. Com quem ele negocia? Porque não vamos deixá-los ter uma arma nuclear. É com a Huawei. Para estar lá, não podemos deixá-los ter uma arma nuclear e quero que prosperem. Eu quero que o Irã seja grande. A única coisa que eles não podem ter é uma arma nuclear.
Eles entendem isso quando é a conversa deles. Você sabe, as pessoas são tão incríveis no Irã e são tão inteligentes. São pessoas muito inteligentes, mas, você sabe, estão em uma situação difícil, regime difícil. Mas eles entendem e os líderes entendem. Há algum, e eu não estou pedindo muito. Eu não, e bem, eles não podem ter uma arma nuclear, e eu já disse isso. E fiquei um pouco surpreso porque quando a eleição foi fraudada, eu imaginei que eles conseguiriam a arma porque, comigo, eles estavam quebrados. Eles não tinham dinheiro por causa das sanções. Que ninguém podia comprar petróleo. Fizemos isso com a Venezuela recentemente e faremos isso com outros países se for necessário. Quando é a conversa? Eu quero ver a Rússia e a Ucrânia fazerem um acordo. Eles têm que fazer um acordo. Quando escolas são destruídas e coisas ruins acontecem como estou ouvindo. Não é bom. Espero que façamos um acordo com a Rússia e a Ucrânia. Mas com o Irã. Se for necessário, se exigir militar, teremos. Militar. Israel estará, obviamente, muito envolvido nisso. Ele será o líder disso. Mas ninguém nos lidera. Queremos fazer. Você tem atualização. Vai falar sobre as negociações? Quando as negociações precisariam ser concluídas antes de considerar uma ação militar? Não posso ser muito específico, mas quando você começa as negociações, sabe se estão indo bem ou não. Eu diria que a conclusão seria quando eu achar que não estão indo bem. Quem é o? Então isso é apenas um sentimento. Senhor presidente, sobre o assunto das tropas americanas estacionadas na Europa, você tem algum plano para reduzir o número de tropas americanas na Europa ou em outros países da OTAN? Bem, Don, quero dizer, depende. Nós pagamos pelo militar na Europa, sabe? Nós não somos reembolsados por muito. Coreia do Sul também. Então seria uma das coisas que discutiremos. Isso não está relacionado ao comércio, mas acho que faremos parte disso porque faz sentido. Seria bom resolver tudo em um único pacote para cada país. Sabe, é bom limpo. E muitos escritórios de advocacia. Estes são grandes escritórios de advocacia com os quais assinamos. Os melhores. E eu acho que parte da forma como gastarei parte do dinheiro que estamos recebendo dos escritórios de advocacia, sabe, em termos de seu tempo jurídico, será, se pudermos fazer isso, acho que podemos fazer, usando esses grandes escritórios de advocacia para nos representar em relação aos muitos países com os quais lidaremos. Teremos bons advogados nos representando, mas queremos ter bons advogados. Considerados os melhores do mundo? Quero dizer, considerados os melhores do mundo, eu não sei. Eles apenas se afastaram um pouco. Senhor presidente, 2 perguntas. Sobre o Irã, você tem uma atualização sobre quem participará ou conduzirá essas conversas? O COF estará lá no sábado, para essas conversas diretas. E sobre China, alguns economistas estão dizendo que, agora é tecnicamente, um embargo à China com tarifas de 125%. Você está preocupado com uma escalada, além da guerra comercial com a China? Não estou preocupado. Acho que o presidente Xi é um cara muito inteligente. E acho que acabaremos fazendo um acordo muito bom para ambos. Mas você sabe como os tratados estão mal por tantos anos. Novamente, nós permitimos que isso acontecesse. Fomos tratados tão mal por tantos anos. Mas, não, eu não espero isso. Acho que o presidente Xi é uma das pessoas muito inteligentes do mundo. E não acho que ele permitiria que isso acontecesse. E nós somos muito poderosos. Este país é muito poderoso. Deixe-me te dizer. Deveria a Coreia do Norte ser cá. É muito mais poderoso do que as pessoas entendem. Temos armamentos que ninguém tem ideia do que são e são as armas mais poderosas do mundo que possuímos. Mais poderosas do que qualquer um. Nem chega perto. Então ninguém vai fazer isso. Mas eu acho que, e se é disso que você está falando, talvez não seja. Mas apenas em termos de escalada básica, que é o que você disse. Não, eu acho que o presidente Xi é um homem que sabe exatamente o que precisa ser feito. Ele é muito inteligente, ele ama seu país. Eu o conheço muito bem e acho que ele vai querer chegar a um acordo. Eu acho que isso vai acontecer. Nós vamos receber um telefonema em algum momento e tudo vai começar. Será uma coisa ótima para eles. Será uma coisa ótima para nós. Vai ser uma coisa ótima para o mundo e para a humanidade. Obrigado.
Você tem planos de se encontrar com Putin na Arábia Saudita? Em algum momento eu vou, sim. A Arábia Saudita. Vamos ter que ver. Quero dizer, temos que chegar lá. Agora, sabe? Precisamos chegar lá. Enquanto isso, eles estão perdendo em média 2.500 jovens toda semana. Pense nisso. 2.500 pessoas por semana. Isso nem é concebível. Presidente, precisamos chegar lá rápido. Você acha que Caçoma Lavoro deve subir mais as tarifas sobre a China antes de eles virem ou ligarem? Eu não consigo imaginar isso. Ou menos. Não acho que terei que fazer isso. Não acho que teremos que fazer mais. Nós, sabe, calculamos isso muito cuidadosamente. A propósito, quando você ouve 100, muitas pessoas cobram muito mais do que isso. O Canadá cobra muito mais do que isso dos nossos agricultores, nossos produtores de laticínios. Não aqui. Muitas pessoas cobram muito mais do que 100 ou 125, neste caso. Mas eu não, grande número. Não, eu não vejo isso de novo. Claro. Sim, senhor presidente? Então você acha que alguns dos seus críticos das tarifas prefeririam, sabe, ver os Estados Unidos passarem por turbulências do que realmente vê-los ter sucesso só porque são suas políticas? Você quer dizer apenas deixar as tarifas como estão agora e relaxar, certo? Algumas pessoas disseram isso. Vamos ver novamente. Estamos fazendo. Em breve, será muito mais de 2 bilhões de dólares por dia. Isso não é a pior coisa que já ouvi. Então sim, algumas pessoas dizem isso. Mas, você sabe, nós olhamos para o outro lado também. Eu acho que, como os Estados Unidos, temos a obrigação de olhar também para o outro lado. Queremos o que é bom para todos. Quero dizer, é a América em primeiro lugar, mas também queremos garantir que haja um mundo que possa viver feliz e tudo isso. E então, você sabe, é assim que eu vejo. Não, mas há pessoas que dizem, olhe onde estamos agora. Já estive em posições piores na minha vida do que ganhar 2 bilhões de dólares por dia mais. Certo? É realmente mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. Tchau.